sejam muito bem-vindas a mais um Talk, onde a gente traz assuntos da nossa vida cristã de forma semanal para edificar a sua vida, para fazer você crescer em conhecimento e sabedoria. E hoje a gente vai falar sobre o que você tem dado ouvidos. E eu quero trazer uma história para vocês que assim eu achei incrível e faz muito sentido para o mundo que nós temos vivido hoje, quando nós pensamos em andar em fé. Então, olha só, ontem eu estava ouvindo uma pessoa falar, uma pessoa próxima que eu admiro demais, e ela estava contando que ela comprou o apartamento dela, eles estão para casar, e eles compraram o apartamento deles, e estavam muito felizes com a compra do apartamento, com todo, essa conquista que eles fizeram. E aí ela contou que eles já entregaram a chave e tudo mais, ela entrou no grupo do condomínio, né, no grupo de WhatsApp do condomínio. E, gente, ela estava muito feliz, claro, né, prestes a casar, casa nova, querendo decorar como nós, como mulheres. E aí ela estava contando que, gente, ela entrou no grupo do condomínio e só o que saía do grupo era coisas assim, do tipo, não bate sol na nossa torre, era só lamentação, era só coisas totalmente contrárias para desanimar mesmo, sabe? Então, ai, a piscina não bate sol, ai, que é isso, ai, que isso, que é aquilo, enfim, várias coisas assim, falando sobre o prédio, né, defeitos que encontravam no prédio, enfim. Então, eu não moro em prédio, mas quem mora deve estar num grupo de condomínio e deve viver isso mais ou menos. E olha só. E aí, gente, ela contando que aquilo que era uma coisa super, que estava sendo algo de muita felicidade para os dois, acabou desanimando ela. Ela começou a ficar super desanimada, super triste, porque ela começou a ela começou a dar ouvidos para aquilo que as pessoas estavam falando. Então, aquela alegria que ela estava sentindo foi minando. E aí, a partir daí, ela virou pro noivo dela e falou assim, amor, eu acho que a gente, vamos vender o nosso apartamento, porque assim, tem isso. Gente, olha só como pessoas que são ingratas, né, ou até mesmo pessoas que só fazem reclamar, minam a nossa vida. E aí, eles falaram, olha, não dá pra vender. O noivo dela falou, não dá pra vender, porque a gente comprou pela Minha Casa Minha Vida, e não tem como vender, né, porque eu acho que é só depois de 10 anos e tudo mais. E aí, gente, como o Espírito Santo, ele é incrível, né, ele sempre vai nos orientar, ele sempre vai nos trazer discernimento e sabedoria. E aí, ela resolveu sair do grupo do condomínio, porque, gente, era só lamentação, era só, como eu costumo falar, ladeira abaixo. E aí, ela saiu do grupo do condomínio e ela falou, eu não vou ficar ouvindo esse tipo de coisa. E naquele momento, ela tirou aquelas informações da cabeça dela que era algo que as pessoas estavam questionando e não ela. E automaticamente minando a alegria dela. E aí ela conta que quando ela entrou no apartamento, né, lembrando que as pessoas falavam, poxa, o apartamento não bate sol e tudo mais, e não sei o que, a piscina não bate sol e tal. E no dia que ela entrou no apartamento, gente, ela até tirou uma foto e postou que o sol tava batendo assim em toda a sala, bem aquele solzinho gostoso da manhã, às 10 da manhã, e ela falou assim, meu Deus. Então, gente, olha só, o nosso tema de hoje, né, é para o que você tem dado ouvidos. E eu quero trazer esse tema e trouxe essa história para você, para abrir seus olhos, porque muitas vezes essas coisas vão acontecendo, essas pessoas, essas informações vão chegando na nossa vida e a gente simplesmente vai deixando elas entrar e a gente muitas vezes nem percebe. Quando a gente vê, a gente está dando ouvidos para o que não deveria dar. E olha só o que fala lá em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Gente, isso serve para um grupo do condomínio, mas serve para qualquer outra coisa na nossa vida, né? Como, por exemplo, assistir uma televisão, assistir um jornal, um noticiário que só traz notícias ruins. É, de fato, não emprestar os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo que não edifica. Eu me lembro, inclusive, que algum tempo atrás, eu falo aqui sempre abertamente para vocês, que há 2 anos atrás eu tive uma síndrome de pânico, e que impactou muito a minha vida naquela época. E eu lembro que eu comecei assim, a ler muita coisa sobre, eu lembro que eu entrava em grupo de discussões, eu lembro que eu entrava no YouTube e via ali os comentários daquelas pessoas, tudo que aquelas pessoas falavam e tudo mais. E sabe, gente, automaticamente eu comecei, aquilo que eu estava vivendo, eu deixei de viver pela fé, crendo no que o Senhor já falava sobre mim, sobre que Ele levou toda e qualquer doença, e comecei a gerar dentro de mim a incredulidade, porque o contrário de fé é incredulidade. E aí aquilo tomou conta de mim. Então eu comecei a me ver como as outras pessoas estavam se vendo. Então eu comecei a buscar informações e ao invés de crescer em fé, eu diminuí, abafei a minha fé e fiz com que aquele problema que eu estava vivendo tornasse muito maior. Então, tudo que a gente foca, expande. Então, eu acabei mergulhando ali numa situação de ir pegando casos que pessoas estavam vivendo. Olha, aquela pessoa, aconteceu isso também. Então, é bem provável, se aconteceu com ela, também vai acontecer comigo. Resumindo, gente, na verdade, eu acabei tomando pra mim, né, aquilo que as pessoas estavam vivendo. E não é isso que a palavra vive. A palavra diz. Ela diz para que a gente possa andar em
em fé. E não, como eu falei aqui para vocês agora em Efésios 4:27, não dar ouvidos ao diabo. E o que acontece? A dúvida simplesmente entra e a fé, ela simplesmente vai embora. Pensa comigo, lá no Éden não foi diferente. Deus cria lá todo o jardim de forma linda, perfeita e ok, vá, frutifique, aproveitem e tudo mais. E aí, gente, vem a serpente e fala assim, olha, tem algo a mais aí que Deus não está querendo falar com você, para você, parafraseando. Tem algo a mais. E aí, o que acontece, gente? Eva simplesmente emprestou o ouvido para o diabo, para o nosso inimigo. E a partir desse momento que ela empresta o ouvido dela para o inimigo, o que entra? Entra a dúvida. Então ela tinha ali a certeza que Deus já tinha preparado para ela, que Deus tinha o melhor para eles, criou o melhor, e aí a serpente vem e fala o quê? Não, isso não é o melhor. Vocês ainda podem conhecer algo muito melhor. Vocês ainda podem ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, gente, é aí, na dúvida, que o pecado entra. E nada mais foi como deveria ser. Um medo, por exemplo, ele não se instala do nada. Ele primeiro, ele vai entrar na tua mente através do que você tem visto, através do que você tem pensado, através de coisas, situações, aquilo que pessoas têm dado, aquilo que pessoas têm falado, e aquilo vai ficar no teu subconsciente. Eu sempre falo que eu vejo esses comerciais que tem de proteção pra casa e tudo mais, tipo Verisure, essas coisas, e gente, é incrível, assim, sabe? Eu não sei se porquê, mas eu acho que é porque eu também estudei marketing, eu sei todas as estratégias que eles usam pra ganhar o cliente, e aí quando eu assisto aquilo, né, porque eles geram ali todo um medo, então eles demonstram ali o bandido entrando na tua casa, e aí, sabe, o bandido entrando, e aí ele, pum, na hora eles detectam e tudo mais, e gente, o que gera isso? Vamos falar sinceramente? Óbvio, isso gera o quê? Dúvida, incerteza, meu Deus. Será que isso também vai acontecer na minha casa? Deixa eu colocar uma câmera aqui também, porque as coisas, pode vir a acontecer isso comigo ou com a minha família. E, gente, isso vai gerando na nossa mente uma incredulidade muito grande. Não só isso, né? Principalmente o medo vai se instalando. Então, é assim que o mundo funciona, né? Ele vai criando situações para que a gente faça o quê? Para que a gente vá buscar essa proteção. Mas a gente sabe que essa proteção, ela não vem de coisas, mas sim do Senhor. A Bíblia vai falar o seguinte, se revistam da palavra. E eu acho tão interessante, porque se revestir é você estar coberto, é você estar protegido. Quando você está revestido da palavra, qualquer coisa, imagina que você está naqueles campos de paintball, né, onde tem aquelas arminhas que atira. Quando você está protegido, você pode até ser atacado, mas você está revestido com algo que não vai fazer com que aquelas balas, né, aquelas coisas te firam. Então, a palavra vai falar exatamente isso. Se revistam da palavra. Vocês se lembram, na época, por exemplo, da pandemia? E eu lembro que os noticiários falavam sobre a doença, quantas pessoas estavam morrendo. E isso, gente, se a gente for parar pra pensar, isso vem perguntando até hoje. As pessoas estão com medo. Elas estão trancafiadas em casa até hoje. O contato pessoal ficou muito mais escasso. A gente não vê tanto as pessoas próximas. Hoje, os contatos, as amizades, elas são feitas, assim, 90% pelas redes sociais. Então, tudo isso afetou também. Quantas pessoas foram afetadas mentalmente por conta da pandemia? Por conta do medo, porque até então todo mundo estava vivendo a sua vida e daqui a pouco vem uma pandemia, aonde gera um risco grande, né, da forma como foi noticiado. E sim, claro, muitas famílias perderam vidas, muitas pessoas perderam a vida. Mas, gente, o caos que foi criado sobre isso foi, assim, uma forma muito gigante, sabe? Onde todo mundo ficou extremamente paralisado, não sabia o que ia acontecer. Então, naquele momento, gente, eu lembro até hoje, eu não peguei, e eu sempre declarei, né, a palavra sobre a minha vida, eu falava, eu declaro que essa enfermidade não vai chegar sobre a minha vida. E glória a Deus porque não chegou. Mas o medo é uma das portas para o inimigo entrar. O medo, a preocupação, eu vou falar sobre isso, é uma das portas para o inimigo entrar. Quando ele vê que você está preocupado, você abre uma porta para que ele gere muito mais destruição na sua vida. Então, assim como eu falei para vocês, né, dessa pessoa que comprou apartamento e começou a dar ouvidos para aquelas pessoas que também tinham comprado e ficavam murmurando ali no grupo do condomínio, assim também é na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente acaba dando ouvidos para coisas que vêm de fora, para dúvida e tudo mais. Inclusive, eu contei para vocês, eu acho que foi esses tempos agora, eu falei sobre uma situação de uma mulher que ela, na época da pandemia, ela estava com muito medo, e ela falou, olha, se eu for pro hospital, ela tinha pego, e ela falou, olha, pra amiga dela, se eu for pro hospital, é certo que eu não vou voltar mais. E de fato, gente, não só aquilo que a gente fala tem poder, mas também aquilo que a gente deixa entrar. Então a gente já falou sobre isso, sobre o que
a nossa boca fala, o que nós profetizamos sobre a vida, porque a palavra ela tem poder de vida ou morte. Existem 3 coisas que fazem com que a gente abra portas para que a gente perca a nossa paz. E a primeira delas é a preocupação. Quando a gente começa a se preocupar demais, visando o que a palavra fala, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, a gente abre uma porta. A preocupação, gente, ela abre uma porta assim para um mundo de coisas. Porque quando a gente se preocupa, a gente começa a pensar no pior, a gente começa a pensar naquilo que vai acontecer. E a nossa mente, ela sempre vai levar para catástrofe. Então isso vai gerando uma angústia muito grande dentro da gente. Outra coisa também é o medo. Para perder a paz, basta ter medo. Já falei pra vocês, gente, que eu vivi assim, o medo, ele tá debaixo dos meus pés, mas eu vivi tempos assim muito, muito sombrios quanto ao medo. E quando eu senti esse medo, automaticamente, gente, eu abri uma porta. O diabo, ele sabe, né? É como um faro, ele sabe quando você tá sentindo medo. E quando você tá vivendo sobre o medo, você tá abrindo uma porta também para que ele tire a tua paz. A terceira coisa, dúvida ou incredulidade. Gente, eu acho que essa é uma das coisas, assim, que mais faz com que nós, como cristãos, não sigamos em fé. A dúvida, como eu falei, ela é o contrário da fé. Então, quando tem dúvida, lembra que eu acabei de falar para vocês sobre Adão, sobre Eva lá no jardim? Tava tudo perfeito, gente, tava tudo ok, sabe, coração tranquilo, em paz, Deus criou tudo de forma excelente. E aí vem a serpente, e o que ela faz? Ela planta o quê? Ela planta uma dúvida. Porque aí ela vira e fala, olha, mas Deus, na verdade, não quer que você coma a fruta, porque Ele não quer que você conheça o bem e o mal. Ele não quer que você se pareça com ele. E aí, gente, ele planta o quê? A dúvida no coração da pessoa, no coração de Eva. E aí, gente, entrou a dúvida. Aonde a dúvida entra, a paz sai. Aonde a dúvida, não existe paz. Você não consegue se preocupar e exercer fé ao mesmo tempo. A nossa mente, eu sempre falo isso aqui, ela quer a gente entender tudo, ela quer resolver tudo. Mas a gente precisa entender que a nossa mente, ela é emocional. Ela vai por aquilo que é emocional. E aí, o que acontece? A gente precisa lembrar que, lá em Hebreus 4:12, vai falar o seguinte, que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que ela faz? Ela separa a alma e o espírito. E para que ela separa a alma e o espírito? Gente, alma é aonde a carne domina, ou seja, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Já o espírito é perfeito, o espírito pensa como Deus pensa. Então a palavra de Deus, como Hebreus 4:12 fala, a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que ela faz? Ela separa. E por que precisa separar, Edi? Porque elas não conseguem andar juntas. Ou você vai andar por sentimento, ou você vai andar no espírito. Então, quando a gente anda por sentimento, a gente anda na dúvida, a gente anda com falta de fé, a gente anda de acordo com as coisas que estão acontecendo no mundo. Agora, quando a gente anda no espírito, a gente vai andar e pensar como Deus pensa. Antes de Jesus ser preso, olha só o que ele fala para Pedro, lá em Lucas 22:31 e 32. Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aqui Jesus falando, gente. Ou seja, aqui Jesus quis dizer que se Pedro não se apegasse à fé, ele não conseguiria vencer as estratégias do inimigo contra a vida dele. Então, olha só, gente, como a fé, ela é importante. Como eu falei para vocês, quando a dúvida entra, a fé simplesmente sai. Então, a gente precisa estar de olho muito atento. E a incredulidade, ela vai entrando por coisas como, por exemplo, eu contei aqui da história dessa pessoa que recebeu a casa, estava super feliz, cheia de fé, conseguiu comprar o apartamento. E aí, o que acontece? Aquilo vem e mina a fé dela, né? Fazendo com que ela olhasse para aquilo que eles tinham conquistado de uma forma totalmente deturpada. Por quê? Porque pessoas, né, provavelmente usada por Satanás, começaram, com a mente realmente deturpada, começaram a falar mal do prédio, de tudo aquilo que tinha no apartamento. Então, olha só como isso é tão importante, a gente precisa estar de olhos bem atentos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é o país que está no topo de ansiedade e depressão. E sabe, eu tava conversando com o Fábio esses dias e eu tava falando assim pra ele, eu vejo hoje tantos tratamentos, né, que a gente vê pra ansiedade, remédios, que claro, a gente sabe que ajudam demais, eu também já tomei, mas são paliativos, eles não curam, mas sim ajudam. Tem terapias também, psicologia também que ajuda, mas sabe, uma coisa que eu falei assim pro Fábio, eu acho que deveria ter um tratamento onde envolvesse a fé das pessoas, porque isso faz tanta diferença, gente, alguém que crê, alguém que confia, alguém que tem fé para vencer situações, e isso não sou eu que estou falando, mas sim, estudos falam que pessoas que têm
que estão com a sua fé inabalável, elas vencem muitos desafios do qual pessoas que não creem em nada não venceriam. Então, isso é tão importante. Eu estava falando isso pro Fábio, como a nossa fé, ela precisa ser exercitada, e precisaria sim, claro, o país ele é laico, então cada um pode acreditar no que quiser, mas, gente, seria um tratamento assim excepcional. E eu sei que muitas pessoas hoje também estão vivendo problemas emocionais, problemas mentais, e elas têm buscado o Senhor mesmo, igrejas do Senhor, para conseguirem passar por esse momento de vida que elas estão vivendo, assim como eu também vivi lá atrás, e foi por meio da palavra, foi a revelação da palavra que me fez sair de tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu me lembro que lá atrás, a revelação da palavra chegou. Eu lembro que eu tinha muitos pensamentos de medo de morte. E aí, gente, eu lembro que um dia eu lendo a palavra, aquela revelação chegou, sabe? Falando exatamente isso, sobre onde fala que a palavra é espada de dois gumes, que ela consegue dividir alma e espírito. Eu falei, meu Deus. Então, elas não são a mesma coisa. E se não são a mesma coisa, se elas precisam ser divididas, é porque elas são contrárias uma com a outra. Então, gente, a nossa mente, a nossa alma, ela sempre vai lutar contra o nosso espírito. É por isso que a gente precisa se fortalecer no espírito. Porque se você for andar só pela alma, você vai andar em altos e baixos. Hoje você tá alegre, amanhã você tá triste, hoje você tá super na expectativa, amanhã você já não tá. Então, eu falei isso inclusive no nosso primeiro talk, né, que são, a gente fala que são pessoas almáticas, que vivem de alma, vivem de sentimentos. Agora, quando a gente fortalece o nosso espírito, a gente vai viver por aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Então, a gente vai viver uma vida o quê? Uma vida estável. Então, minha amada, alimente a sua fé com a palavra de Deus, com testemunhos, com ministrações, sabe? Se cerque de pessoas que falem daquilo que Deus fala. Então, rejeite toda palavra que for contra a palavra de Deus, toda palavra de maldição, toda palavra de desânimo, sabe? Grupos que não te edificam, pessoas que não te edificam, mesas que talvez você esteja sentando e estejam minando a tua fé. Abre teu olho e fica muito atenta com tudo aquilo que tem entrado, porque muitas vezes, como eu falei, aquilo vai entrando, até músicas, por exemplo, né? A gente tá ouvindo lá uma música do mundo, e daqui a pouco você vai se pega lembrando do ex que lá de 1900 e bolinha. Então, existem algumas coisas que a gente precisa dar muita atenção. Não empreste seus ouvidos, seus olhos para o diabo. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Esteja muito atento e vigilante. Assim como a Bíblia fala que ferro afia ferro, né? Ou seja, esteja perto de quem esteja cheio de Deus, caminhando com Deus. Ai, mas eu não vou poder estar perto de outras pessoas. Gente, sim, mas entenda uma coisa, ferro afia ferro. Quanto mais perto de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de Deus você estiver, menos dúvida, menos incredulidade você vai ter. Porque, como eu falei, a Bíblia fala que ferro afia ferro. Então, quando a probabilidade de alguém descrente, ou alguém, quando eu falo descrente, alguém que pensa e fala totalmente ao contrário da palavra, te contaminar, é muito maior do que você tentar influenciar aquela pessoa. Então se cerque de pessoas, principalmente se você está começando a caminhar com o Senhor agora, caminhe com pessoas que vão te ajudar a crescer, ajudar a fortalecer a tua fé, e eu tenho certeza que você vai crescer cada dia mais no discernimento, ter discernimento, ou seja, pegar, falar, opa, isso não é. Eu tenho certeza disso. Então, gente, eu espero que esse talk dessa nossa quarta-feira tenha te abençoado e você comece a parar para pensar para o que você tem dado ouvidos, do que eu tenho me alimentado. E que essa história, esse testemunho que eu contei aqui para você, né, é algo simples, até então parecendo simples, que é um grupo de condomínio, pode parecer algo muito bobo, mas que com o tempo foi minando o coração dessa pessoa, a ponto dela não querer mais o apartamento pelo olhar. Para vocês terem uma ideia, gente, ela contando, na verdade, que ela simplesmente estava preocupada com coisas que tinham no apartamento para crianças, tipo brinquedoteca, sendo que ela não tinha nem filho ainda. Então, olha só como as preocupações das pessoas, a gente acaba
trazendo pra gente fardos que não são nós. Então Jesus já levou todos os fardos. Você não tem que carregar mais fardo, nem o seu, nem das pessoas. Amém? Então eu espero que esse talk tenha te edificado, e na próxima semana a gente vem com um assunto muito mais especial, que vai também te edificar. Se você gostou, se te edificou, se algo na tua cabeça te despertou, eu quero que você escreva, deixa aqui o seu comentário, falei, Deus falou comigo nessa área, eu já vivi isso. O seu testemunho também pode ser abençoar outras pessoas, porque outras pessoas também vão estar aqui lendo os comentários. Então deixa sua curtida também para que outras pessoas consigam também visualizar, o YouTube entregue para mais pessoas. Então eu quero que você seja muito abençoado nesse dia, e que esse conteúdo chegue aí para você, para muitas pessoas, para que cada vez mais a gente cresça em fé, conhecimento e sabedoria no Senhor. Tchau, tchau.